Olá! Vamos começar a contar a história de Mojuí dos Campos em 5 capítulos. No primeiro capítulo, vamos falar sobre quem foram os verdadeiros pioneiros. No segundo capítulo, vamos falar como se formaram as comunidades. No terceiro, vamos falar sobre a emancipação política. E no quarto, vamos falar sobre a economia. E por fim, no quinto, vamos falar sobre esporte, cultura e algumas figuras ilustres da nossa cidade. Então, vamos começar o nosso primeiro capítulo. Espero que gostem. O que as pessoas sabem da história de Mojuí dos Campos hoje em dia? Conversamos com algumas jovens. Olha só o que elas acham. Eu sou neta do Cesário e neta da Dona Branca. Ela é nortista daqui mesmo. E o meu avô, ele era de Pernambuco. E ele veio para cá com a minha bisa, que ainda está viva, graças a Deus. E eles se casaram. Daí ela largou a escola para poder ter os filhos. A primeira filha foi a Kemily, minha mãe. E depois foram tendo os outros filhos. A minha avó, ela mora aqui, ela nasceu e se criou aqui. Ela é muito conhecida aqui, todo mundo conhece ela porque ela faz comida. Aí então, todo mundo conhece ela através disso. Vieram pra cá, né, como a Isla já havia falado, e aqui eles foram construindo a cidade aos poucos, né? Teve um período de seca lá no Nordeste que forçou as pessoas a virem para cá. Veio pequenas famílias para cá e que elas construíram suas casas, começaram a montar maneiras de poder viver aqui, poder ter alimento, poder ter água. E assim foi desenvolvendo. Mais pessoas refugiadas vieram para cá, sabendo que aqui era muito melhor do que lá, por conta da seca, e também que estavam todo mundo passando fome. E aqui tinha vários recursos. Isla e Maria, isso é verdade. Mas não é só essa história. Estivemos nos museus João Fona, Casa da Cultura, em busca de registros sobre a nossa história. A verdade é que há pouquíssimas fontes escritas sobre a região. Bom, pessoal, acabamos de sair da Casa de Cultura aqui em Santarém e foi nos informado que o material que estava lá foi doado. Mas também nos informaram que aqui no Instituto Cultural Boanés de Sena tem informações sobre Mojuí dos Campos. Vamos conferir. Encontramos poucos registros. O mais significativo consta numa publicação da Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação, lançada em 2023, onde José Bezerra, Benedito e Manuel Viana são apontados como os primeiros a se fixar nesta região, em 1914. Mas descobrimos quem sabe e viveu essa história. Um senhor de 81 anos, nascido em Mojuí dos Caboclos, filho de branco e índio. Esse senhor é conhecido como Raimundo Prego. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Nasci, estou com 81 anos. Estou dentro dos 81 anos. Nasci bem ali. O papai é do Mararu. E a mamãe é filha daqui mesmo. Já nasceu nessa região aqui, muitos anos. Aqui é Saramato. Saramato e essa estrada daqui, o povo viajava para Santarém. Lá tinha pouca casa, eu não me lembro bem. Mas o povo viajava de pés. Daqui carregava as coisas na cavalo. Não tinha estrada, era caminho. Aí foi indo, foram nascendo gente e foram fazendo isso aí. Fizeram essa estrada lá, papai conta que fizeram essa estrada lá da Boa Fé até no Garapé. Vieram procurando água aí, né, que não tinha. Aí trouxe muita gente para cá. No tempo, aí só o caminho mesmo era no tempo dos paraenses, dos caboclos. Que abriram aqui esse caminho aqui. Eles iam para Santarém, nos cavalos, né, levar as coisas, né. E aí depois que aumentou mais no Santarém, que entrou um prefeito, essas coisas, né. Aí eles fiquem abriram essa estrada, já era abrir. Aí, todos os anos aqui, o prefeito de Santarém peleitava as beiras da estrada para o povo, os caboclos daqui roçarem. Daí do Garapé na Boa Fé. Eles peleitavam. Todo ano. Aqui cada um lote desse tinha um caboclo. Tinha um de Mararu,
Tudo era quase do Mararu. Só tinha um velho, bisavô daquele menino que tem na taberna ali. Ele era da cidade de Bragança. O apelido dele era, chamava-se Velho Bragança. Aqui, detrás desta frutaria, o seu Lauro, era a casa do seu José Alves, primeiro morador de Mojuí dos Campos. Era aqui que ele residia. Aí para esse meio de mundo não morava ninguém. Era só mata, a gente só se via os gritos dos macacos. Pois é, foi bem aqui nesse local onde morava o seu José Alves, um cearense. Ele morava sozinho na barraquinha de palha aqui nesse local. Isso foi em 1944. Esse terreno era dele e residia aqui. A primeira casa era dele, que era desse José Alves. A segunda casa era do seu José Bezerra. A terceira casa era do seu Antônio Mesquita. E a quarta casa era do seu Antônio Félix, na Vila Nova. Podemos dividir a ocupação da nossa região em 3 fases. A primeira, como os caboclos pioneiros, como explicou o senhor Raimundo Prego. A segunda ocorreu com a chegada dos soldados da borracha. E a terceira, com aqueles que fugiram da seca nordestina. No segundo ciclo da borracha, a região norte recebeu um grande fluxo de migrantes nordestinos com a missão de extrair látex nos seringais da Amazônia. O SENTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, criado em 1942, era financiado por um fundo especial da Rubber Development Corporation e foi criado no contexto dos Acordos de Washington, que nortearam a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A tarefa? Realizar o alistamento obrigatório de jovens nordestinos para o extrativismo. E chegando em Fortaleza, fomos para a hospedaria do governo. Esse tempo era o Getúlio Vargas, que era o presidente da República. Com 6 meses que nós estávamos lá, chegou um barco, um navio de São Paulo, chamado Almirante Alexandrino. E ele, para levar nós para a borracha. E nós viajamos até Belém do Pará. No fim dos 3 meses, chegou uma barca chamada Arquichestes, é da Sinap. E lá nós embarcamos nessa barca até Santarém. E fomos chamados pelo prefeito de Santarém para nós perguntar para nós onde é que nós ia ficar, porque nós tínhamos vindo por conta do governo. Aí o papai disse que nós ia para a colônia, que ele queria ir para a colônia de Santarém, para o Planalto, trabalhar na agricultura. Ele perguntou, vocês têm família lá na colônia, no Planalto? E o papai disse, tem um cunhado. Pois mando chamar ele aqui, se ele garantir vocês, o tempo que vocês podem trabalhar para sustentar, vocês podem ir para a casa dele, senão vocês vão para Belterra, para a companhia de Belterra dos americanos, cortar borracha. E caminhamos para aqui para o Planalto de Santarém e não tinha estrada, era ramal cheio de lama, de buraco, chuva muita, um sofrimento sem fim. Segundo o artigo publicado em 14 de dezembro de 2021, disponível no Arquivo Nacional, o resumo da história desses 60 mil trabalhadores recrutados é o seguinte: as famílias dos alistados que permaneceram na sua terra natal acabaram desamparadas. A maioria jamais voltou para casa. Foram vítimas da insalubridade dos seringais, de bestas, da violência das relações de trabalho, dos contratos e das dívidas criadas pelos senhores das terras. E claro, a promessa do governo de trazê-los para casa como heróis de guerra e tratamento previdenciário igual aos combatentes jamais aconteceu. Estima-se que apenas 10% voltaram para suas famílias no Nordeste, por conta própria. Os sobreviventes e os que morreram na Amazônia passaram a se chamar soldados da borracha. Mojuí dos Campos não teve exploração de látex, mas uma parte dos soldados, depois de ter passado alguns anos nos seringais do Acre e do Amazonas, sem dinheiro para voltar à terra natal, acabaram ficando na região. Como é o caso da minha avó materna, Luísa Gomes Carolino, soldada da borracha.
No mesmo período, começou a terceira parte da migração que todos conhecem, a chegada dos nordestinos, que aconteceu no final da década de 1950 até o começo da década de 60. E a causa dessa vinda foi provocada pela Grande Seca de 1958. Boa parte desses migrantes foram acolhidos por Antônio Valfredo Pessoa, o conhecido Pai Juca, um cearense que chegou em Mojuí anos antes. Desse tempo começou, o Pai Juca começou a mandar carta para o pessoal do Ceará, contando como era aqui, aí foi enchendo de cearense. Nós saímos por causa de política. E começou a inveja, porque o papai tinha muito eleitor, e aí começou a confusão. Eram os políticos que não queriam que seu Juca viesse para cá. Eles foram querer matar o papai lá, vieram com os bandidos, mas tinha um tenente, Matias, e o cabo Valentim, que os irmãos moravam tudo aqui, era quem guarnecia o papai. Mas o genro dele, o doutor Plínio, não queria que nós viéssemos para cá, queria que nós fôssemos para o sul. Aí o papai disse, quer saber, tenente, eu vou me embora. Vou saber do mandar. Não vou ficar aqui não, e nem vou ficar na frecheirinha. Eles me matam sempre. No dia 31 de dezembro de 1950. Aí nós saímos, quando nós fomos para Recife. Fomos para Recife, mas para a Feira de Santana. Vinha todo mundo doente, da gripe da coreana. O papai já estava agoniado, dizendo com a voz dizia assim, vai-te embora para Santarém. Meu pai ele veio do Ceará. Ele falava porque lá ele não tinha terra para trabalhar e lá eles viviam lá, na verdade, trabalhavam em terra dos outros, tipo arrendado, né? Aí ele plantava 2 carreiras de milho e antes dele colher, o patrão dele já tinha chegado lá e tinha colhido uma carreira de milho. Aí ele disse, meu pai, aqui não vai dar de nós viver. Aí ele veio embora para cá em busca de terra para trabalhar. Quando meu pai chegou aqui, isso antes de 1958, ele já conseguiu comprar o primeiro pedaço de terra. Meu pai não tirou terra da União, assim, de chegar e dizer, vou me apropriar de terra da União. Já comprou de alguns poceiros que já existiam na época. Ele comprou um pedaço de terra, conseguiu aqui na Boeira. E meu avô disse que na época que ele veio de lá para cá foi uma época muito difícil, né, de seca. Inclusive, na época quando eles vieram em cima de um caminhão, né? A minha mãe veio junto, que nasceu lá em Coreaú. E aí no meio do caminho, parece que iam trazendo até um recém-nascido. Infelizmente não aguentou tanto pegar aquele clima frio em cima do caminhão, tudo. E aí chegou a falecer no meio do caminho. Cheguei aqui em 1959. Meu pai era agricultor, né? E aí veio da Paraíba, parou em Belém do Pará, em Santa Maria do Pará, e procurou o destinatário das colônias, né? Que ele era agricultor realmente. Aí o que trouxe ele aqui é procurando uns destinatários melhor, né? Ele já veio da Paraíba sem nada, lá naquele sequidão, né? Na época que nós viemos aqui. Criou uma parte da família lá e aí já se destacou de lá para cá, dentro do naviozão, o governador dando passagem. Na verdade, eu já nasci em 55. Em 59 nós chegamos aqui em Santarém do Pará, né? Como agricultor. Era muito dificultoso a respeito da floresta, né? Para derrubar a roçada era no machado, para plantar um arrozinho para colher. Era aquela luta, né? Mojuí dos Campos sempre teve uma relação muito próxima a Santarém, desde o nascimento. Até porque Mojuí era vila de Santarém. E os nordestinos que chegaram em 60, eles desembarcaram no porto e no aeroporto de Santarém. Quando nós passávamos, o pessoal gritava, ó, Zarigó! Nós já era graça, não dizia nada não, pode chamar. Só que nós esquecemos Arigó mesmo. Na década de 60, os nordestinos queriam todos ir para Pará. Pois bem. Então, eu tinha um irmão aqui,
no Mojuí já. E ele nos convidou para vir para Mojuí e nós viemos. E se demos muito bem. E chegando daqui, aqui no Pará, fomos 3 viagens no Ceará buscar gente, famílias. 2 vezes nós viemos de avião da FAB, que na época era o governador Alacide Nunes. Nós trouxemos em cada viagem 5 famílias. A terceira viagem nós viemos no navio, Leopoldina, trazendo mais famílias. Mas só veio para cá quem tinha família aqui, que já tivesse condição de receber a família e cuidar dessa família. Houve uma seca muito grande no Nordeste. E os 2 governos traziam as famílias. E o meu irmão veio nessas famílias. Nós já viemos num tempo melhor, que nós já viemos de avião, morria muita gente na viagem do navio. Criança não escapava, né? Mas graças a Deus que nas que nós trouxemos não morreu ninguém. Mas na época que vieram esses nordestinos para cá, que vinham no navio, morreu muita gente. Vinham para cá por causa da terra, porque aqui, além da terra produzir muito, não tinha seca, né? No Nordeste naquela época não tinha nem água para beber. Então aqui eles chegavam, tinham a oportunidade de ter um terreno, de trabalhar, e graças a Deus todos que vieram para cá se deram muito bem. Chegando aqui, muitas vezes não tinham casa, não tinham rede, não tinham prato, não tinham colher. Nós temos uma história para contar de 2 homens em Santarém, que era o Chiquirene e o Geronço, que chegando os cearenses aqui, eram os primeiros que chegavam aqui com mantimento para essas pessoas. Rede, prato, tudo. Contanto que o Chiquirene fez um galpão em Santarém para colocar os cearenses quando chegassem. Então, tem uma história dos nordestinos que, graças a Deus, estão muito bem hoje, mas eles sofreram muito. Todo mundo que vinha era da flecharia, mandado buscar. E eu vim clandestino, pago as minhas passagens e me trouxeram aqui para o Mojuí dos Campos. 12 de dezembro de 1956 eu cheguei nessa comunidade. Às 2 horas da tarde, num Chevrolet 46, um residente aqui na Vila Nova. Aí eu fiquei aqui com as minhas coisas, paralisado sem saber para onde é que eu ia. Eu não tinha um conhecido aqui. Eu era clandestino, cheguei sozinho aqui, com a família, com a mulher. Aí disseram, encosta ali na casa do Antônio Juca, que ele é um comunitário muito bom. Aí eu encostei, ele disse, você vai morar aqui no grupo, que os padres estão em Santas Missões, mas com 3 dias vão embora, você toma de conta. Aí eu morei 9 meses aí no grupo. Rapaz, é porque lá onde a gente estava lá, ninguém não tinha nada, só trabalhando praticamente de graça para os outros. E se a pessoa, um pai de família, trabalhar inverno e verão para ganhar um quarto de bezerro por ano, a família todo dia trabalhando de graça só para o dono da fazenda, gente. Aí pedi, papai, você deixa eu ir para a Amazônia, Santarém, mais de Luísa, de Louro. Ele ficou calado. Aí depois, ele foi e disse assim, eu sempre digo, enquanto eu estiver dentro da minha casa, eu governo. Mas no dia que o filho meu pedir para dar uma volta para ver, caçar melhor, eu não posso empatar. Aí ele foi, deixou. Uhum. Eu vim no navio, Mirante Alexandrino. Mirante Alexandrino. Parei em Santarém. 5 horas da tarde eu estava lá na beira do rio. Sem parente, sem mãe, sem aderente, sem saber para onde ia. Aí quem trouxe vocês para o Mojuí? Foi ele, o Raimundo Tabosa. Ah, tá. Ele recebia pessoas do Ceará. Ele vinha o irmão dele, o Josa, o Zé Martinho, falar. Sim, já. Tinha uma caçamba lá do Bato Correia, que deu para ele trazer esse pessoal. Sim. O irmão dele veio também. Então eu aproveitei essa embalagem também. O Baldo Correia. Acho que era do Baldo Correia, a caçamba. Primeiro a taurada foi lá no Morro do Sapo. Quase nós não chegamos aqui. De daqui para o Garapé da Lama, quase nós não chegamos também, a taurada. Chegamos de Santarém lá, 5 horas, chegamos aqui. Eu cheguei no Garapé da Lama, assim, mais ou menos uma hora da madrugada, 2 horas por aí. Em nossa pesquisa, descobrimos que os cemitérios dos caboclos pioneiros não têm localização conhecida e se perderam no tempo.
Teve um cemitério aqui, hoje onde é, ainda perto da ponte, para descer para o Igarapé, ali era um cemitério. Era o primeiro, enterraram, não sei se enterraram gente adulta, talvez umas 2 ou 3 pessoas, mas crianças enterraram muito. Teve uma epidemia aqui, e ali teve aqui um tempo, febre amarela que chamava. E veio até o pessoal do São Paulo, uma equipe de povo. Naquele lado ali, tudinho era cemitériozinho de enterrar criança. Era um adulto também que morreu, né? Alguns estudos arqueológicos sugerem a presença de grupos indígenas mundurucus, boraris e arapiuns que podem ter passado na região antes da chegada dos caboclos pioneiros. Todo mundo sabe que mudar de cidade é muito complicado, mas naquela época era bem pior. Como era se mudar para um lugar que não se conhecia? Como faziam para chegar se não tinham estradas? É de conhecimento comum que na década de 40, as comunidades Mojuí dos Caboclos e Boa Fé já existiam e outras estavam começando. A mais antiga que eu conheço é essa aqui, Mojuí dos Caboclos, que só tinha paraense. Por isso que botaram Mojuí dos Caboclos. A gente ia na missa daqui lá na Boa Fé. Eu menino pequeno, mas eu aguentava a viagem. Nós ia daqui lá, na Boa Fé. No tempo, aí só o caminho mesmo era no tempo dos paraenses, dos caboclos. Que abriram aqui esse caminho aqui. No Mogi, eu conheci o Mogi dos Campos só com uma casa. Eu conheci só uma casa, eu me lembro bem. Aí, ali onde é o restaurante da dona Raimundinha. Esse nome é velho. Papai era vivo ainda, papai era solteiro ainda quando ele tinha um terreno lá no Mojuí. Na história oficial, o órgão governamental responsável pela distribuição das terras para colonos na Amazônia no início do século passado era o Serviço de Terras e Colonização, criado em 1911 pelo governo federal. Tal órgão de ocasião era subordinado ao Ministério da Agricultura e suas principais funções eram conceder terras públicas a colonos e empresas, regulamentar a ocupação de terras devolutas e promover o desenvolvimento da colonização na Amazônia. Havia concessão de terras públicas aos que aqui chegavam, geralmente em lotes de 25 hectares. Naturalmente, os colonos também podiam comprar terras particulares ou ocupar terras devolutas e regularizar a situação posteriormente. As terras próximas ao porto foram distribuídas e ocupadas primeiro. Quem topou ocupar terra nessas bandas foram os mais pobres. Na prática, vamos ouvir descendentes de 2 famílias de fundadores das comunidades. São elas, Castanhal dos Cavaqueiros e São Tomé. Meu pai, ele era cearense, ele era de Baturité, do Ceará, e minha mãe paraense, de Belém. Sebastião Lopes da Silva, Maria de Nazaré, porque a gente nessa época, meu pai era devagar sobre as finanças. E aí ele veio para ver se arrumava um trabalho para terminar de criar nós para cá. Chegamos em Santarém, aí Mogi dos Campos, a gente chamava já Mojuí dos Campos mesmo, mas tinha mais ou menos na faixa de uns 15 moradores. Isso aqui era só mata bruta, aí no meio do mundo. Mata de muita caça, de muita madeira para trabalhar. E como meu pai era devagar, na época tinha muita jarana, madeira para cavaco, para estaca, para esteio, para tudo enquanto. Tinha a jarana, tinha a itaúba, tinha a castanheira, tinha tudo. Que nessa época nada era proibido de madeira. A gente podia usar para o que quisesse para necessidade. Aí o meu pai começou a tirar cavaco de jarana. Aí ainda cobriu muitas casas de cavaco por aqui. Eu acho que ainda hoje tem casa que o papai cobriu de cavaco. Aí pegou o apelido de cavaqueiro. Nós moramos uns 2 anos aqui dentro. Bem aqui nesse trechinho aqui era a nossa casa. Casa de taipo naquela hora, naquela data, que era de barro, casa de barro. Daqui a gente morou, aí nós fomos para o Vai Quem Quer, fica bem aí. Vai Quem Quer nós moramos mais ou menos uns 5 anos.
meu pai já foi situando essa colônia para lá. E aí, quando nós a situamos lá, aí a gente fez casa, já tinha a roça pronta, muito plantio, aí a gente passou para lá. E aí a comunidade foi crescendo, foi chegando mais gente, chegou uma cirançada medonha do Ceará, aí se deram com meu pai, ele acolhia todo mundo que chegava lá, aquelas pessoas que chegavam sem nada que nem nós, aí ele ajudava no que podia. Para você que não conhece o que é um cavaco, essa é uma peça de cavaco. É colocado um prego para segurar a peça na ripa. E aí é colocado uma em cima da outra. Assim eram os telhados antigamente. Aqui temos um telhado ainda de cavaco. Aqui dentro de Mojuí dos Campos, no centro de Mojuí dos Campos, nós ainda temos um telhado de cavaco intacto. Como meu avô falava, eles tinham muita curiosidade na questão de procurar terras férteis para cultivar a agricultura. O meu avô, com um grupo de caçadores, e meu pai, Adélio Miranda, eles resolveram vir conhecer a área por informação de outros caçadores. Dizendo o primeiro caçador que incentivou meu avô a ir para esse lugar, ele disse que era uma terra muito boa, só acreditava vendo, e por isso ele botou o nome São Tomé. Hoje, que a terra era boa, tinha igarapé e uma floresta muito densa, e meu avô resolveu se instalar. Aí deixou o meu pai e mais uns amigos caçadores lá, fazendo a casinha, né, um tapiri, e fazendo roçado, enquanto ele voltava lá nas terras onde ele morava, em Belterra, para buscar mais recursos e um rancho bom para voltar. E com isso resolveu logo levar a família, porque chegando. E aí lá eles foram cultivar o lugar, começo da década de 50, que meu pai nasceu em 41, então ele tinha por volta de 8 a 9 anos, foi nessa época aí. Eles fizeram o ramal de forma braçal, né, como era chamado na época, de forma braçal. Eles faziam esse trajeto, mas era a pé, muitos dias de caminhada. Quando chegava a noite, eles acampavam ali, quando amanhecia o dia, novamente, uma nova jornada, e assim até chegar lá. De Belterra por Santa Júlia para chegar lá. O meu avô, para o crescimento da comunidade, primeiro ele quis criar a igreja. E a vizinhança que ele tinha lá, por Belterra, ele convidou esses amigos para ir morar, fazer vizinhança com ele na comunidade de São Tomé. E em torno de 5 famílias foram para iniciar esse pequeno povoado. Eles trabalhavam juntos, fazendo roçado, plantio de arroz, feijão, a mandioca e o milho. E com o tempo, uma família ia levando outra. Aí foi no tempo da seca do Nordeste que, como chegou muitas famílias nessa região, aí ele foi cedendo lote de terra. Aí quando foi na década de 60, ele levou a primeira escola. Meus irmãos todos estudaram nessa escola, inclusive a minha mãe foi a primeira professora. Vencida a primeira batalha, que era se fixar, começava outra. Como permanecer sem estrada, escola, hospital, igreja e comércio? E o pior, o que produzir? Como produzir? Para quem vender? Como transportar? Os pioneiros desta época desenvolveram a exploração e comércio de 3 culturas exóticas nas recém-formadas comunidades. Breu à mescla, um tipo de resina natural usada para a calafetação de embarcações. Óleo essencial de pau-rosa, artigo de exportação e usado para a produção de incenso. E malva, uma fibra usada para fabricar tecidos, sacos e embalagens biodegradáveis. Embora essas culturas sejam pouco conhecidas por essa geração, foram atividades econômicas significativas na região. Eu tirei muita malva ali naquela ponte ali. Passava o dia todinho lá sentado tirando malva. Eu saía daqui, mas o papai, daqui não, dali, no cavalo. Nós saíamos para lá no Jacaré.
para lá da Água Fria. A gente saía daqui para ir tirar breu lá. Eu ia no cavalo, eu era pequeno, não aguentava a viagem, eu ia no cavalo do papai. Lá nós tirávamos 2, 3 sacos de breu, lá tinha muito, né? Ficava no jatobazeiro dessa grossura. Os monstros cheios de pé e de breu. Nós tirávamos o breu e vinha embora. Aí o velho do Mundoca ali já tinha um negócio de um comérciozinho, né? Aí ele comprava o breu. Quando o velho não estava aí, o povo fazia a compra no São José. Como eu era muito criança na época dessa produção, meu pai só queria que a gente ajudasse na alimentação dos trabalhadores, que era em volta de 50 pessoas, eles colocavam para tirar a malva e eles colocavam em toda a extensão do Igarapé. Não havia estrada e o meio de transporte até Santarém para comercializar os produtos exóticos e o mínimo excedente da lavoura de subsistência era o lombo de animais ou o próprio lombo, caso o colono não tivesse pelo menos um jumento. E cantava arroz, feijão, mandioca, milho, criavam galinha, criavam porco. Aí eles levavam, os mais velhos, né? Eles levavam no cavalo daqui para Santarém. Mas já depois que apareceu o carro, né? Aí todo fim de semana passava um carro aqui. Aí levava para a cidade já para vender, não foi para aparecer de cavalo. O trajeto era bem diferente do qual conhecemos hoje. Esse período é anterior a qualquer referência viária que temos atualmente. Não existia a BR-163 e muito menos a estrada com o traçado que conhecemos hoje como PA 431. Teve um governador no Pará, que foi o Alacide Nunes, que até morreu, que veio 42 vezes aqui no Mojuí, aí no escuro com a lamparina. Aí ele disse, aqui não tem energia, não senhor. Nem tem energia e nem tem asfalto. Naquela época os governadores tinham vergonha. Ele disse, pois você vai ter asfalto e vai ter energia. Tá bom, eu acredito, não precisar de papel não, viu? Aí foi embora. Com pouco tempo chegou a energia, chegou o asfalto. Ele disse, eu vou voltar aqui, ver o asfalto e a energia. E voltou. Com a abertura das estradas, a família Alexandre da Boa Fé e a família do José Leno de Mojuí colocaram os primeiros paus de arara em circulação e tiraram as comunidades do isolamento rodoviário. Uma irmã minha adoeceu, não tinha transporte na época. O transporte aqui era um carro da prefeitura, só vinha em 8 em 8 dias. Só vinha em 8 em 8 dias. Não tinha, uma irmã minha adoeceu, eu saí levando ela num carro de mão, empurrando até São José. Pegar um jipe de um padre que tinha lá do Frei Rogério. Lá ela melhorou, nós saímos, gastamos de Santarém aqui 2 dias, para chegar aqui de pé. Cansei de fazer uma feira em Santarém e botar o saco na costa e caminhar uma noite todinha, vim chegar aqui no outro dia, meio-dia, falta de transporte. Morri uma pessoa aqui no Mojuí, daqueles mais velhos, tinha que ser enterrado na Boa Fé. Não tinha nada aqui. Já era que nessa região eu comecei a transportar num caminhão carroceria, né? Quando foi em 69 eu consegui fazer esse ramal que eu falei. Aí quando o ramal ficou pronto, aí eles disseram, nós não queremos mais caminhão, nós queremos um pau de arara. Aí eu comprei um caminhão já no ponto, né? À medida que o acesso melhorou, mais pessoas vieram, o pessoal foi se aglomerando e foram surgindo novas comunidades. É apontado como fator determinante para a Vila de Mojuí se tornar a sede do futuro município um requerimento endereçado à Prefeitura de Santarém no ano de 1952, assinado pelo conhecido Pai Juca. A demanda. Uma área de terra para ser dividida e doada aos que chegassem do Nordeste. Esse pedido foi atendido pelo então prefeito de Santarém na ocasião, Santino Sirotô Correia. A área foi recebida, repartida e dezenas de lotes foram distribuídos até a morte de Pai Juca em 1957. E quando o papai chegou, o Castanhal, ele arrumou Pedro Gomes, Mané Gomes, João Rosa, João Romualdo, para roçar um terreno para quem viesse fazer casa. Eles povo não se lembram, porque já estão com 50 e tantos anos, mas foi tudo roçado que o papai mandou fazer para fazer casa por Mojuí. Chegamos aqui, se encostamos no Antônio Juca, aí ele saiu com nós, para nos dar um canto. Aí paramos com ele ali, nesse terreno.
E aí ele mandou nós fazer uma barraca. Nós passamos uns 8 dias construindo uma barraca. Também é atribuída a Pai Juca a iniciativa para a construção da primeira capela católica, anos antes. Em 1958, seu filho Júlio Valfredo de Aguiar se tornaria o primeiro vereador de Santarém residente na Vila de Mojuí. O número de pessoas aumentou na Vila de Mojuí dos Campos e se fez necessário a figura do juiz de paz para realizar casamentos e resolver eventuais conflitos. O senhor Vicente Ferreira Cruz, que foi nomeado para o cargo, também acumulava outras habilidades imprescindíveis para a época. O juiz era uma pessoa daqui, que era o Vicente Ferreira Cruz, que era o juiz de paz. O governador, na época, Alacide Nunes, veio aqui, deu uma nomeação, um decreto para o juiz de paz. Ele casava e descasava. Aí foi quando o Pantoja, por conhecimento do senhor Araújo, que na época era presidente do Sindicato Rural, indicou meu pai. Aí o Pantoja foi e trouxe um Código Civil Brasileiro. Lembro até que a capa era vermelha dele. E meu pai estudou aquele código, botou aquele código na mente. E todas aquelas leis ele sabia como ninguém. Aí era incrível, porque assim, a escolaridade dele era muito pouco na época. Né? Ele conciliava na agricultura, a enxada ali achava muito interessante aquilo lá. Trabalhava mais nós na enxada ali, dentro dos pimentais, capinando. E quando dava horário, meu filho tem que sair mais cedo, porque eu tenho que tomar banho e tem que ir pro cartório. O pai, ele tinha no comérciozinho dele, tipo uma farmácia, né? Uma pequena farmácia. É porque ele viajou muito, depois a tratamento de saúde, ele viajou muito para Brasília, ele fazia tratamento de saúde lá. Demorou muito tempo em hospitais, aí lá ele aprendeu a aplicar injeção. De tudo ele fazia um pouco, ele, meu pai. No caso específico da sede, nos primórdios, as primeiras famílias que aqui chegaram encontraram áreas cobertas de capins que na época eram conhecidos por Mojuí. Mojuí dos Caboclos e Capim dos Campos foram alguns dos antigos nomes da região correspondente à parte do território que hoje é conhecido por Mojuí dos Campos. O senso de comunidade entre os mojuienses é um traço muito evidente. Ainda na condição de Vila de Santarém, na década de 1990, Mojuí teria seu hospital, construído de uma maneira bem incomum. O Hospital do Mojuí dos Campos, que foi construído pela população de Mojuí. Mojuí, na época que tinha 318 famílias, todos são associados do hospital. Eu contribuí com R$25 naquela época. E quem não tinha os 25 trabalhava 5 dias, que custava R$5 um dia de serviço. Nós trabalhamos 2 anos, dia e noite. Aquele terreno foi comprado pelo Antônio Rocha e o doutor Manuel Fernandes, o finado Manuel Fernandes. Terreno. E construímos um barracão de palha, tá? E passava o povo lá, olha, eles estão construindo um hospital de palha. E fizemos. Nós temos pessoas que deu 10 milhões de tijolos. E cada pessoa que ajudou viu que nós construímos. Deixamos ele pronto e equipado. Atualmente, segundo o censo de 2020, Mojuí possui 16.184 habitantes, espalhados por 133 comunidades. Destas, a Vila Nova Galileia é a mais distante da sede, em torno de 130 quilômetros. Para servir de acesso, o município conta com 1.700 quilômetros de estradas vicinais. A sede do município é bem servida pela PA 431. Como a comunidade de Mojuí havia se desenvolvido mais que as outras em número de habitantes, em 1964, o governador Jarbas Passarinho transformou o povoado em vila. Entretanto, de vila para município, tinha um longo caminho. Isso, olha, a primeira pessoa que pensou em criar o município se chama Anaelso Carolino. Bem, ele esteve aqui conversando comigo e disse, isso é uma história muito longa. Já existia comentários e uma vontade de emancipar Mojuí dos Campos
pelo fato de ser um distrito que era um pouco sofrido, porque dependia muito de Santarém. E aí a gente necessitava de ser independente. A professora Conceição Valfredo foi uma das primeiras a comentar essa possibilidade, mas aí os tempos foram passando, participei de uma campanha, de um plebiscito para emancipar o município de Horizonte, vizinho a Fortaleza. E eu me entusiasmei com isso. E aí nasceu, brotou em mim aquela vontade de fazer o mesmo com o Mojuí dos Campos. Entendeu? Quando eu retornei, já vim com aquela vontade, enfrentar esse desafio, né? Juntamente com outras lideranças aqui da época, a vereadora Núbia, a própria Conceição. E fizemos uma reunião na sede do Conselho, na qual em 91 eu passei a ser presidente de lá. O deputado Bira Barbosa, deputado estadual, ele era presidente da Comissão de Divisão Territorial. E aí eu já me animei para ir lá conversar com ele. Ele manda uma cartilha com todas as instruções de como se criar um município. Aí enviou para a Núbia, ela era vereadora, ela foi analisar que ela era muito ocupada com trabalhos sociais, tinha que se deslocar 2, 3 vezes por semana para reuniões na Câmara, lá em Santarém. Ela era muito atuante. E ela achou por bem arrumar uma pessoa que tivesse mais tempo para mexer com isso. E ela, através do motorista dela e assessor, o Assis Nogueira, ela pediu que ele trouxesse aqui até a mim, para me entregar essa cartilha, para que nós pudéssemos criar uma comissão e tocar esse assunto para frente. E aí eu peguei a cartilha e disse: Assis, nós vamos formar uma comissão e vamos trabalhar em cima disso e avançarmos com esse projeto. Eu fiz uma reunião no Conselho Comunitário e aí foi quando nós escolhemos o nome dos participantes dessa comissão. Em seguida da criação da comissão, nós partimos para cima. Pegamos as assinaturas necessárias, levamos ao cartório e nós montamos o processo todinho e fomos em Belém já para articular uma data para o plebiscito. O pontapé inicial, todos os membros da comissão sempre colaboravam. A gente tinha que se deslocar para as comunidades para fazer reuniões, para explicar como era bom que se criasse o município. No centro, aqui nos bairros, fizemos uma série de reuniões, campanha intensiva. E já que só nós quem íamos votar, Santarém não ia participar da votação. Fomos até o presidente da Comissão de Divisão Administrativa para proceder à marcação do primeiro plebiscito, que foi marcado lá para o final do ano de 1995. As emissoras de rádio, a Guarani, a Rádio Rural de Santarém, a Rádio Tapajós, a TV Santarém, todas essas emissoras nos ajudaram muito a divulgar. E aí nós caímos para cima e fizemos uma campanha excelente. No dia seguinte do resultado, que estava aprovado, infelizmente foi anulado o plebiscito. Bom, depois de ter sido anulado, nós sentamos a comissão local aqui, nós fomos refazer todo o processo, consertar o que avançou e o que diminuiu. Só que desta vez, no processo novo, se estendeu até 99 para realizar o outro plebiscito, porque teve muita demora. Aí nós partimos para cima. E só que a Santarém, dessa vez, exigiu que tinha que participar. Na Constituição tinha uma brecha lá que tinha que participar todas as partes envolvidas. E aí nós tivemos que encarar esse desafio enorme. Tinha que votar Santarém todinho. Aí nós tivemos que fazer uma campanha mais intensificada no sistema de comunicação, nas rádios, e deu 85%, 86% por aí de aprovação. Por sinal, em 2004,
eu estive em Brasília, fui para um evento, uma visita da Comissão Pró-Estado de Tapajós e aproveitei o ensejo e tratei também da situação do Mojuí dos Campos. Embora com plebiscito favorável e lei estadual de criação sancionada pelo governador Almir Gabriel, em 27 de dezembro de 1999, o distrito de Mojuí dos Campos continuou sob jurisdição de Santarém, até que o Tribunal Regional Eleitoral autorizou as primeiras eleições, que foram consumadas em outubro de 2012. Mas até acontecer de fato as eleições, teve um puxa-encolhe medonho. Inclusive, as primeiras eleições foram anuladas. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu suspender as eleições municipais, que seriam realizadas no dia 28 de março de 2010. Na ocasião, 3 candidatos a prefeito e 68 candidatos a vereador disputariam o pleito. Mas alguns problemas persistem até hoje, como a não transferência da légua patrimonial urbana da sede. De fato, Mojuí, em termos territoriais, é um município virtual. E até hoje, o nosso Mojuí dos Campos ainda é do Ministério da Agricultura. Ninguém tem terra aqui. Mojuí dos Campos e Belterra. Não foi desmembrado. Toda rural também. Olha o que aconteceu agora no Chapadão. Porque o povo não está documentado. O que o governo tem que fazer hoje é documentar e depois exigir. E não aconteceu, até hoje não acontece. Aqui em Mojuí ninguém tem o título definitivo, o aforamento das nossas casas. Baseado na Lei Municipal número 16, do ano de 2013, sancionada por Jailson da Costa Alves, primeiro prefeito eleito de Mojuí, 5 de dezembro é a data de comemorar o aniversário do município. E hoje, depois de 12 anos de emancipado, nós podemos ver que o Mojuí avançou muito daquela época para cá. Avançou demais. Desde então, desde que meu pai criou a gente tudo foi para o lado da agricultura. Então, na época, até digo, na época era bonito o cara ser agricultor. Meu pai era um cara muito conhecido, muito respeitado por ser um agricultor, um cara trabalhador e sempre teve êxito no trabalho dele, empregava muita gente, época de Pimenta do Reino, empregava das 100 pessoas na época da colheita ali. E nós continuamos na Pimenta do Reino. A Pimenta do Reino deu uma doença aí, deu mal da mariquita, morreu, aí acabou pimentais, aí... Nós não tínhamos trator, nós não tínhamos nada, só mexia com faca, facão e enxada, era o que nós tínhamos na época. Então, a gente plantou bastante tempo arroz. Quem fabricava aquelas máquinas, o seu Alcindo fabricava máquina para plantar arroz. O seu Chico Pimenta, finado Chico Pimenta, já falecido. Os primeiros que eu vi que fabricavam isso aí eram esses dois. Esse personagem é meu avô materno, Alcino Carolino da Silva, que junto com a minha avó, Luísa Gomes Carolino, chegaram a Mojuí dos Caboclos em 1953, casados e com o primeiro filho de colo. Ao longo dos anos, tiveram mais 14 filhos. Dos 15, apenas um não está vivo. Meu avô era o ferreiro da região na época e construía as máquinas artesanais para o plantio e corte de arroz. A gente plantou bastante tempo arroz, só que com o tempo a gente plantando arroz só na mesma área, aí o arroz começou a não querer produzir, dava muita doença, porque é uma monocultura, né? Aí não tinha uma rotação de cultura, aí já começou a não dar o arroz só em áreas novas. Se você abrisse áreas novas, aí lá hoje, se você abrir áreas novas, lá vai dar bastante arroz, mas se você continuar plantando, ele já vai começar a diminuir. Porque na época nós não tínhamos cana para plantar. Terra tinha muita. Quando meu pai saía daqui, que ia lá para o Castanhal, tinha morador para ir para dentro que já tinha as suas caninhas para fazer o caldo de cana, só para o consumo mesmo. E aquelas
casca de cana com aqueles olhos bem que estavam na estrada, meu pai ia juntando e ia levando. Chegava lá e enterrava. E ali já nascia uma torceira de cana. Que quando foi se evoluindo mais, aí a gente foi descobrindo quem era que tinha cana. Meu pai se aliava com aquele morador. Aí chegava lá, batia aquela cachola e já trazia cana de lá. Aí a gente foi plantando. Aí nós chegamos até nessa data na altura de mais de 20 tarefas só de cana. Nós possuímos 3 engenhos. 2 ainda está lá ainda, porque a gente parou. Aí o de madeira, que foi o primeiro engenho, esse a gente vendeu para um senhor lá de outra região. Mas nós temos 2 engenhos de ferro ainda, que está parado lá. Naquele tempo a gente não via falar em raça de gado, né? Hoje não, hoje é Nelore, é isso, aquilo. Não, naquele tempo era mais aquele gadinho mais simples, mais manso, mais era para leite, né? Aí a gente pegava de manhã cedo, tocava o gado tocando mesmo, andando com a varinha e colocava para comer na beira da estrada e nós ficávamos na beira ali cuidando. Aí quando chegava o horário do almoço, trazia o gadinho para o curral de novo. A gente almoçava, descansava, depois levava de novo, à tardezinha. Quando era de manhã, meu avô tirava o leite, tudo, né? Hoje não, hoje se você quiser criar um gado, você tem que ter uma fazenda, né? Tem que ter um pasto, tem que ter quadra. Atualmente, segundo a Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação, numa publicação de 2023, que será nossa referência, aponta um rebanho bovino de corte em torno de 20 mil cabeças e o rebanho bovino de leite em torno de 370 cabeças. Nos últimos anos, se nota uma tendência evidente de mudança do modelo extensivo para o modelo intensivo de produção em função do preço dos imóveis na região. Da mesma maneira, o uso de tecnologia passou a ser parte do dia a dia da pecuária. O serviço com drone, aplicação com drone para o pecuarista hoje aqui na nossa região, devido... Nossa região aqui ela é muito desnivelada, né? Então a aplicação tratorizada fica um pouquinho complicado para entrar com trator. Já com drone não, a gente já entra e já faz um bom serviço, um serviço mais rápido. E o pessoal deixou de fazer o serviço na bomba costal, né? Que era o que mais eles faziam, né? E entrando com drone a gente acaba fazendo bastante serviço durante o dia e fica uma excelente aplicação. Um homem sozinho aplicando na bomba costal não chega a fazer 3 hectares por dia. Eu falo aqui em 10 hectares por hora, né? Eu consigo fazer, dependendo do dia, dependendo do tempo aí, a gente consegue fazer até 100 hectares por dia, né? A pimenta do reino ainda é muito presente na região. Em 2022, foram produzidas 200 toneladas. Segundo o estudo citado anteriormente, foram colhidas 1.440 toneladas de melancia em 2022. Já o abacaxi rendeu 5.000 toneladas de frutos. Segundo dados da Secretaria de Agricultura Municipal, em torno de 6.000 mudas de cacau foram distribuídas para colonos em 2023 para estimular o plantio dessa cultura na região. O cooperativismo também está presente na região. Por exemplo, a Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós, Coomaplas, sediada na comunidade Boa Fé, registrou faturamento consolidado de R$ 1.200.000 em 2024, operando contratos de entrega de produtos agrícolas para a merenda escolar por meio do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Mojuí dos Campos, COOFAM, com sede na comunidade da Terra de Areia, conta com 37 cooperados, 60 hectares cultivados e 22 produtos comercializados, conforme anuncia o site da cooperativa. Agricultura mecanizada é um tema que merece um documentário inteiro. Produzir alimentos, na minha opinião pessoal, é a profissão mais nobre que existe.
Apesar de ficar registrado nesse filme como a atividade com uso de máquinas começou em Mojuí dos Campos, através do senhor Antônio Saturno, a limitação de orçamento para esta obra impediu a retratação mais profunda da agricultura contemporânea, tema que pretendemos abordar em um futuro documentário voltado especificamente para o agro moderno. Aqui no Mojuí, o primeiro que eu vi mexer com lavoura mecanizada foi uma máquina que veio ali para o senhor Antônio Saturno. Depois o senhor Júlio Valfredo, Chico Anjo e a gente aqui. E agora acho que o menino do cavaqueiro, que hoje ele planta lavoura mecanizada. Esses aí que eu sei, nós filhos daqui, né? Piscicultura, pecuária de leite, que conta com laticínio de ponta, pecuária de corte sob confinamento, o negócio da bioenergia baseado em resíduos madeireiros, empresas especializadas na logística dos grãos que chegaram no município, açaí irrigado e possibilidade de liofilização da cultura na região, a possibilidade de produção de etanol de milho. Enfim, a região vai plantar área suficiente para atrair uma esmagadora de grãos? Ao se falar em negócios na Amazônia, não podemos esquecer da indústria madeireira, que apesar dos problemas e perseguição, ainda sobrevivem em Mojuí dos Campos. Ao todo, pelo menos 8 unidades estão em operação, gerando mais de 200 empregos, entre diretos e indiretos. Conforme relatórios sobre estatísticas dos municípios, mesmo com 90% de cobertura florestal, a produção madeireira em Tora em 2020 foi pouco mais de 19 mil metros cúbicos. Fora a agricultura e floresta, uma indústria de tanques e pias foi a primeira a se instalar na região. Eu não sou da região, sou lá do Espírito Santo. Eu vi na região do Pará aqui, Santarém, Mojuí, uma oportunidade de negócio. Então resolvi sim investir na minha empresa aqui, trazer a minha empresa do Espírito Santo para cá. E quando surgiu a oportunidade de vir para Mojuí, que estava justamente emancipando, foi a primeira eleição em 2012, 2013, né? Foi da onde eu vi uma oportunidade melhor ainda aqui no Mojuí, na região. Por quê? A gente viu o quê? Primeiro que eu era apaixonado por Mojuí. Gostava muito dessa regiãozinha aqui, trabalhava alguns clientes aqui lá de Santarém para cá e gostava muito da região. E vi assim uma chance de unir o útil ao agradável, porque é um lugar começando, estava emancipando, eu queria fazer parte desse desenvolvimento de Mojuí e contribuir de alguma forma, gerando empregos, rendas aqui para Mojuí e pensando na minha logística também, que Mojuí aconteceu tudo rápido. Daqui a pouquinho já ligou a estrada que liga Chapadão, ao Uruará, que virou uma saída para escoar meu produto. A região daqui para Rurópolis também estamos na saída para Mato Grosso, Novo Progresso. Então eu vi aqui, geograficamente, um lugar excelente para o meu negócio. No ano de 2021, com um pouco mais de 280 milhões de reais, o Produto Interno Bruto de Mojuí dos Campos representou 0,11% do PIB estadual. Para comparação, de cada R$1.000 de riqueza produzida no Pará, Mojuí foi responsável por produzir R$1,10. Em termos per capita, com valor absoluto de R$17.728, Mojuí está na 47ª posição. Contudo, 40% abaixo da média do Pará, que é de R$29.953. No setor esportivo, Tiago Amorim, filho de Mojuí dos Campos, foi o primeiro atleta a se profissionalizar e jogar na Europa. Nós saímos de Mojuí, a família toda para Balbina. Houve um amistoso entre Rio Negro e a seleção de Balbina, em Manaus. E aí, a partir dali, eu fui chamado para a categoria de base do Rio Negro. E dali não parei mais até meus 37, 38 anos. Só militei dentro da área do futebol. Aí minha base foi lá no Rio Negro e joguei também no Nacional na categoria de base. E depois voltamos para Santarém. E aí joguei no Americano daqui. Passei para o São Raimundo já semi-amador. Do São Raimundo fizemos um campeonato em 88, 89. Aí daí foi que surgiu o lado profissional, que veio o Nacional de Manaus, veio o time de Belém também. Eu optei para ir para Manaus, me profissionalizar pelo Nacional.
Nacional, fui para o Rio, disputei 2 campeonatos carioca, pelo Olaria e pelo América em Três Rios. Depois um campeonato capixaba, no Espírito Santo. E de lá eu parti para Portugal, fiquei lá 14 anos. Aí em Portugal eu tinha uns 10 clubes. Esperança de Lagos, União Miquelense, Santa Clara, Desportivo de Beja, Operário, Amora, foram os vários clubes. Né, nessa espécie de mistura do dialeto das regiões se formou uma linguagem própria. Também o jeito de trabalhar, né, a cultura das pessoas, tem muitas pessoas do artesanato, na música, a gente vê na música também. Né, até o trabalho, vamos dizer assim, da agricultura, né? A gente nota, né, como é que eles faziam aqueles trabalhos artesanais. Eu lembro bem do senhor que é nordestino e ele morava perto da gente ali no Castanhal, e ele fazia o que a gente chama de caçoar, né? Aqueles paneiros que faz de cipó, né, entrelaçado. Ele servia para carregar a produção do roçado, né, ou no cavalo, no burro. Usava aqueles que a gente chama caçoar. Então, trabalho, né, artesanal dos nordestinos. Isso ainda tem. Quer dizer, hoje, com as máquinas já invadiram tudo, não tem mais trabalho manual, né? Mas quando era manual é isso. Bem, a experiência, eu até, como eu digo, era uma coisa que eu nem imaginava que um dia ia acontecer. Eu só gostava de escrever, ia escrevendo, ia colocando. Eu até conto aqui um pouco, né, na apresentação como eu comecei a escrever esses poemas. Eu gostava demais, né? Meu pai trazia para a gente ler aqueles folhetos de cordel. E eu era leitora mesmo, né? E eu me apaixonei pela essa poesia no estilo cordel. Consegui em Santarém, o papai comprava e trazia. E a gente fazia aquela roda à noite, aí eu era leitora, eu me apaixonei por aquelas rimas, aquela métrica, eu achava muito bonito. Teve romance que eu decorei todinho, naquela época eu tinha muita facilidade. Eu decorei todinho o romance. Hoje eu não lembro bem mais, né? Mas naquela época eu decorava. Eu aprendi a gostar. Então, quando a gente começou nesses trabalhos comunitários, essas coisinhas, eu comecei a escrever aquelas poesiazinhas. Tem um encontro aqui, vamos falar sobre o que aconteceu aqui no encontro. Lá eu fazia em versinho. E com isso, aí quando era uma festinha de aniversário, a pessoa dizia assim, Neuza, faz aí uma poesia para o meu aniversário. Lá eu fazia. Aí tinha um casamento, eu também já fiz. É isso. Hoje, quando os jovens querem tirar uma foto, é só pegar o celular e apertar alguns botões. Vamos ver como era no tempo do retrato. Naquela época, todos os anos, os alunos tinham que ser fotografados. Eu fotografava a pessoa, o cliente, dentro de um quartinho. Comecei fotografando com flash, mas ficava a sombra das orelhas. Passei a montar melhor umas lâmpadas, aonde passei a fotografar melhor. E aí fotografava, por exemplo, hoje eu fotografava X. E as pessoas diziam, eu quero amanhã, que amanhã meu filho vai se matricular. À noite, eu entrava no laboratório. O que era laboratório? Era uma câmerazinha escura, um quartinho escuro, com uma porta trancada. E ali você tinha que fazer tudo no escuro. Tirava-se o filme da máquina, revelava. Por exemplo, 5 minutos de revelação. Tirava o revelador, 3 minutos de fixação. Terminou, lavava o filme, olhava na lâmpada, está tudo ok, enxugava e eu passava para o ampliador. Ali eu ia até 9, 10 horas, 11 horas da noite, fazendo as fotografias no ampliador, meia dúzia de cada cliente, se fosse só um. E aí, terminava de fazer, lavava na água, e o que eu usava naquela época? Porque era rápido, eu usava um ferro de passar. Colocava embaixo de um pano e enxugava e cortava na tesoura. Logo em seguida passei a comprar uma peça que tirava o 3x4 o tamanho certo. E no outro dia de manhã, eu achava legal que estava a fila de alunos para receber as fotografias
e me pagar também. Isso era muito bom. Nós estamos contando uma história através desse documentário. Mas quem é o maior contador de história de Mojuí dos Campos? Porque eu contava a história e o camarada não acreditava. Aqui não tinha nada no caminhão, não tinha nada no mundo aqui, só tinha porqueira mesmo e conversa. E conversa mesmo. Casei de Ceará. Quando eu fui casar, eu fui no mês de fevereiro, aí o padre disse que eu não posso casar porque não tem lá, só casa se casar um, casar o outro também. Eu digo, rapaz, eu vou dizer, ela está resolvida aí, mas onde eu achar um padre, eu caso. Aí o padre disse, o quê? Eu digo, eu vou sair de madrugada no primeiro ônibus para Fortaleza e lá o bairro que tiver eu estou agarrando. O padre disse, você leva a moça, mas você... Digo, rapaz, eu acho que a moça, eu acho que vai mais eu, né? Porque já estamos aqui já com o fogo já para levar. Aí o padre disse, pois eu vou casar você por minha conta. Diga, pois se quer casar, pode mandar o AP logo para arriba. Em Mojuí dos Campos, vários estabelecimentos comerciais são frequentados por clientes tradicionais. E a maneira como funcionam tem um traço cultural raro. Mojuí dos Campos é tão exótico que aqui o cliente serve a própria cachaça. É mais divertido, é mais apropriado para nossa cultura. Ninguém tem desconfiança um do outro, que vai roubar o outro, tudo seriedade e tudo na brincadeira. Nós estamos no estabelecimento cultural aqui de Mojuí dos Campos. Eu estou aqui com meu amigo Ribamar Broeiro. Ele veio tomar uma dose de conhaque e ele faz essas bolachinhas, que é bem tradicional aqui em Mojuí. É os irmãos dele. Ele é broeiro, mas é os irmãos que faz a bolachinha. O senhor já fez? Fiz. Como é que faz? Eu não posso falar. É segredo. Mas segredo. Olha, é a bolacha que as crianças comem aqui na infância, muito saudável, por sinal. E é uma delícia. Essa é a broa feita de goma, né? De goma, tapioca, cravinho e erva doce. É muito boa. Ela é vendida assim. A validade aqui. Sim. Tudo tem isso daí. Tem a fabricação, validade, a quantidade e os ingredientes, né? Que é goma de tapioca, açúcar, cravinho e erva doce. Falando em cultura, um traço importantíssimo aqui de Mojuí é que você não vai na casa de alguém e não sai com as mãos vazias. Geralmente eles te dão feijão, ovos, macaxeira, girimum, entre outras milhares de coisas que os próprios produzem. Aqui a gente tem um exemplar de um jirau, né, que eram as pias conhecidas hoje, né, eram construídas de madeira. Esse é um jirau chique, moderno, né, é na área externa da casa, mas antigamente era construído a partir da janela da cozinha da casa, fazia uma estrutura e colocavam várias tábuas de madeira e formava o jirau. A pessoa não precisava sair de dentro de casa para poder lavar a louça, cortar as suas verduras. Era feita em cima desse jirau. Ainda em termos culturais, a festa do abacaxi e a festa da integração nordestina fazem parte do calendário anual de eventos. Lembra do jirau? Nas duas últimas edições da festa, foi montada essa réplica de como era uma moradia antiga na região. Ferro de passar roupa funcionava a brasa. A lamparina a querosene iluminava as noites e o rádio a pilha era o despertador das manhãs. Farinha de mandioca não podia faltar, assim como o pequeno engenho de cana. A Caminhada de Fé com Maria é um evento tradicional com peregrinação noturna, onde os participantes percorrem um trajeto de 37 quilômetros a pé, saindo de Mojuí dos Campos até Santarém. O ato de devoção a Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese de Santarém, acontece todos os anos e reúne centenas de fiéis no oeste do Pará. A procissão é intercalada com orações,
cânticos e momentos de reflexão. Inevitavelmente, quando a gente resolve investigar um tema, somos surpreendidos positivamente ou negativamente. E mesmo sendo filha de Mojuí, eu desconhecia os avanços na cultura local, que conta com o espetáculo teatral de arte sacra. Acompanhamos os ensaios e ficamos perplexos com o desempenho dos atores. Por que você perturba este jovem? O que temos nós contigo, Jesus? Vieste para nos destruir. Eu não tenho nada a tratar contigo. Os dias e as noites sempre passam-se a tua interferência. Portanto, deixe-me alegar o que eu quero. Espírito imundo! Não vê quanta dor me causada por um pobre jovem. O que temos nós contigo, Jesus? Eu sei que tu és o Santo, o Filho de Deus. O Altíssimo! Saia essa terra! Saia do mundo! Olá, me chamo Jennifer e eu faço a Marta. Olá, eu sou o Rafael e eu faço o personagem endemoniado. Olá, me chamo Luiz e eu faço o personagem João. Olá, eu me chamo Sara e eu vou interpretar a personagem de Maria. Meu nome é Victor Ferreira e eu vou interpretar Jesus. Estamos realizando desde 2017. O nosso espetáculo sacro ele tem um tema único, que é a paixão de Cristo sob o olhar de uma mãe Maria, né? A visão de Nossa Senhora, de todo o sofrimento do filho dela. Então relata essa história dela. E o grupo de teatro ele foi criado justamente para esse intuito, né, de evangelizar os jovens, de trazer os jovens para assim, o seio da igreja, para juntos trabalharmos, falarmos tanto da vida de Jesus e ajudá-los nessa questão da espiritualidade, de trazer realmente eles para dentro da igreja, para eles estarem inseridos nesta realidade. No ano de 2024, com a estruturação da Secretaria Municipal de Cultura e por meio da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, no âmbito dos 3 editais realizados, mais de R$250 mil foram distribuídos a 20 agentes culturais que apresentaram projetos ou foram premiados por relevante contribuição à cultura local. Os meus sinceros agradecimentos aos meus conterrâneos pelas entrevistas concedidas. Esta obra é financiada pela Lei Paulo Gustavo. Até mais! Cada povo se distingue de acordo com a região, os seus usos e costumes, sua arte e diversão, a culinária, os mitos, suas crenças e seus ritos e toda forma de expressão. Dessa forma, no convívio, acontece a integração. Os saberes se completam, faz-se mútua adequação. As culturas se entrelaçam, ocupam o mesmo espaço, tornando-se comunhão. Décadas já se passaram da migração para cá. A história em movimento, ela não pode parar. Muitas coisas já mudaram. Existe um novo cenário, tudo muda de lugar. Há muita transformação. Algumas foram perdidas, tiveram que descartar, outras foram esquecidas. Restam as que foram ensinadas, as que estão conservadas em museus bem guarnecidas.